nós bendizemos e glorificamos o Teu santo nome, Deus. Somos gratos ao Senhor por mais essa rica oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na Tua casa, Senhor, Te adorando, celebrando o Deus da nossa salvação, invocando a Tua presença, o Teu santo e poderoso nome, Deus. Obrigado, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito. Obrigado porque fomos comprados com o precioso sangue do Senhor Jesus no Calvário. Obrigado, Senhor, pelo Teu poder sobre nós. Obrigado porque somos milagres da parte do Senhor. E como igreja, Senhor, é que nós estamos diante de Ti, como a Tua noiva, Senhor, que vai morar nos céus, como Teu povo redimido, Senhor, o corpo de Cristo. É que nós estamos diante da Tua face, diante da Tua presença. Queremos mais do Senhor nesta noite. Queremos sentir mais a Tua presença, a Tua face. Queremos ver o Teu rosto, Senhor. Ver a Tua face, contemplar a Tua face. Queremos mover no Senhor e nos sentir, Pai, cheio da Tua graça, do Teu Espírito. Sim, Deus, em nome de Jesus, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Rei da Glória, que vive e reina para todo sempre, é que nós oramos como igreja, Pai. Graças, Senhor. Graças, Senhor. Suas mãos e diga: mas eu bem sei. Mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive. Não há outro igual a ti.
Graças a Deus, o Senhor nos deu vitória mais de uma semana e por isso nós estamos na presença do nosso Deus, na casa do Senhor, casa de oração para todos os povos, como igreja, como povo do Senhor, celebrando o nosso Deus, colocando as nossas primícias na presença do nosso Senhor, porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. E foi o Senhor que nos chamou, né? Diz a palavra de Deus. Foi Deus que nos escolheu, foi o Senhor que nos chamou. Não foi nós que chamamos, não foi nós que escolhemos o Senhor. Foi o Senhor que escolheu cada um de nós e por isso nós estamos aqui. Amém, queridos? E é com muita alegria no nome do Senhor Jesus. Amados, eu tenho uma palavra de Deus para os irmãos nessa oportunidade que o Senhor colocou no meu coração. Para isso, nós vamos estar lendo um texto que está lá em Abacuque, no capítulo 3, a partir do versículo 1 até o versículo 4. Livro do profeta Abacuque, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo de número 4. Essa Almeida corrigida, né, revista, essa linguagem aí é boa. Amém, amado? Nós vamos tentar entender algumas coisas aqui junto com os irmãos, que é muito importante para as nossas vidas. Amém? Abacuque, capítulo 3, a partir do versículo 1. A partir do versículo 1. Almeida corrigida, revista, essa tradução. Amém? Isso. Amados, nós lemos assim a palavra do Senhor nesta oportunidade. Oração do profeta Abacuque sobre o Sigionote. Versículo 2. Ó Senhor, ouvi a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos torna conhecida. Em tua ira lembra-te da misericórdia. Versículo 3, nós lemos assim: Deus virá de Temã, o santo do monte de Parã, e tem aí Sela. A sua glória cobriu os céus e a terra, e se encheu. A tua glória cobriu os céus e a terra se encheu do seu louvor. Versículo 4. E o resplendor era como a luz, raios brilhantes saía da sua mão, e ali estava escondido o seu poder. Amém, amados? Amados, nós queremos estar compartilhando com vocês hoje referente ao poder da imaginação. O poder da imaginação. Todos nós, amados, que servimos ao Senhor, nós nos movemos por fé, né? Andamos por fé. A palavra do Senhor diz que nós não andamos por vista, ou seja, nós não andamos segundo aquilo que nós estamos vendo, segundo os nossos sentidos, mas nós nos movemos por fé, segundo aquilo que nós cremos, segundo aquilo que está na palavra do Senhor, não segundo aquilo que nós estamos vendo. E como nós nos movemos por fé, é importante a nossa imaginação estar alinhada à palavra de Deus, tem um alinhamento entre a nossa imaginação e a palavra do Senhor, porque afinal a nossa fé está na palavra do nosso Deus. Então tem de estar a minha imaginação alinhada, bem alinhadinha com aquilo que está na palavra do Senhor. É importante a gente dizer isso, porque para que eu seja bem eficaz na minha fé, é necessário entender isso, o poder daquilo que eu estou imaginando, segundo aquilo que está na palavra.
E a gente vai ver isso estabelecido desde Gênesis a Apocalipse. Você está entendendo? Então, segundo está a palavra, como eu imagino aquilo que está na palavra, segundo a palavra, creio naquilo, é o que vai acontecer. Eu posso ter aí um nível maior de fé, ou um nível menor de fé. Quando eu entendo isso, com certeza eu vou ter um nível aí mais elevado, uma fé mais elevada. Uma coisa é certa, amado, que a nossa imaginação, ela é poderosa para levar nós em lugares mais altos, mais poderosos. Aquilo que você imagina e está na palavra é o que vai acontecer. Esse texto aqui é importante, porque o profeta Abacuque, amados, ele profetizou na média de 600 anos antes de Cristo. E todo esse capítulo, ele está falando a história de Deus, história bíblica, aquilo que havia acontecido mais ou menos 900 anos antes, que fala do tempo de Josué, fala do tempo da lei, fala de Moisés, que a lei veio 1500 anos antes de Cristo, a dispensação da lei. Então, por que Deus, amados, pega agora o profeta, passam-se aí mais ou menos 900 anos e fala para ele numa oração, na inspiração de Deus, ele descrever tudo o que passou lá atrás. Isso é que estava na imaginação dele, o que ele vivia, o que ele entendia da palavra. Você está entendendo? Estava nas entranhas do profeta, porque para ser inspirado pelo Espírito Santo, é aquilo que está dentro da pessoa, colocado pelo próprio Deus. Então, a nossa imaginação, ela é fértil, porque ela está embasada na palavra. A nossa imaginação, ela é poderosa, ela tem um poder tremendo. Por quê? Porque ela está alinhada com a palavra de Deus. Há um alinhamento entre a nossa imaginação e a palavra do nosso Deus. Então a sua imaginação é poderosa. Segundo aquilo que você imagina, é o que vai acontecer. Por isso que é importante a gente alinhar a nossa imaginação com a palavra do Senhor. Porque quando nós alinhamos com a palavra do Senhor, vai haver fé nisso, vai haver poder nisso, e Deus vai agir, e Deus vai atuar, e Deus vai realizar. Eu não sei se eu estou explicando. O profeta aqui, amados, ele estava fazendo uma oração, e era uma oração, essa palavra sigionote quer dizer um clamor em alta voz. Ele não estava fazendo uma oraçãozinha quietinha, ele não estava fazendo uma oração mais ou menos, ele estava clamando em alta voz. Ele estava levantando a Deus um clamor tremendo, poderoso. Quem já fez esse tipo de oração, quando você está desesperado ou desesperada, e você precisa de algo, ou algo saiu fora do controle, você está vendo que algo está perecendo, e você faz aquela oração, aquele clamor ao Senhor. E às vezes nós fazemos isso, porque nós passamos às vezes na vida, em algumas situações que nós necessitamos clamar, buscar o Senhor. Então o que o profeta está fazendo aqui? Quando fala da oração, ele estava fazendo esse tipo de oração, esse clamor em alta voz ao Senhor. E ele diz uma coisa interessante, amado, no versículo 2, que ele diz: ó Senhor, ouvi a tua palavra. Os teólogos dizem que esse daqui, Senhor, ouvi a tua palavra, não, ouvi a tua fama. Vocês lembram que eu já disse aqui, quando nós oramos, nós vemos? Sempre que nós oramos, Deus vai desenvolver em nós essa questão da gente ver. Então quando ele está dizendo, Senhor, ouvi a tua palavra, ele está dizendo, ouvi a tua fama, porque ele vai relatar aqui coisas passadas. Então na oração ele está dizendo, Senhor, eu vi a tua fama, Senhor, eu vi que coisas grandes o Senhor fez, que coisas poderosíssimas o Senhor fez, e esse Deus que fez lá é o Deus que faz hoje, é o Deus que está realizando, que estava realizando aqui no tempo do profeta. Então ele diz, olha, eu vi a tua fama e temi. A fama de Deus pela palavra. Quantos já viram a fama de Deus na palavra? Sim.
Sim. Quantos creem que Deus é um Deus poderoso pela palavra? Quantos creem que o nosso Deus é um fogo consumidor pela palavra? Quantos creem que o nosso Deus é Jeová Rafá pela palavra, o Senhor que cura, não é? Quantos creem que o Senhor nosso Deus é Jeová Nissi, o Senhor que é nossa bandeira? Não é verdade, amado? Quando nós estamos com essa bandeira poderosa que é o Senhor nosso Deus, né? Quantos creem que Deus aí faz com que a estéril habite em família e faz dela alegre mãe de filhos, como diz o salmista? Nós vemos pela palavra. O Deus que chama as estrelas pelo nome. Então, a hora que nós começamos a ver esse Deus, a fama desse Deus, a gente, não, nosso Deus, Ele é poderoso. Sim ou não? Poderoso. Então, a sua imaginação, quando acompanha o raciocínio da palavra que está na palavra, isso traz mais unção e traz mais poder para a sua vida. Eu não sei se eu estou conseguindo passar para os irmãos, se os irmãos estão entendendo. É isso que o profeta está dizendo. Ouvi a tua palavra, ouvi a tua fama pela palavra, e eu temi. Um Deus tremendo, um Deus que fez sair água da rocha, um Deus que mandou maná no deserto, que esse povo comia maná cedo, na hora do almoço e na janta, e tinha tudo o que precisava para o corpo humano, porque eles tinham, era esse maná que caía do céu. Nesse maná tinha aí todas as proteínas, todos os sais minerais, todas as vitaminas, tinha tudo, um pão que caiu dos céus, feito por Deus, e Deus que enviava esse pão para a nação, para o povo dele se alimentar, e eles se alimentavam desse pão 40 anos. Então, a fama de Deus é o que leva a gente a imaginar como Ele é, e essa fama é pela palavra, pela palavra. Vocês param comigo, amados. Você já pensou, você na frente do mar? Quem já foi no mar aqui? Praia, coisa assim. E você vê o mar abrindo, um vento soprar e abrindo, e daí um pouquinho aquele mar ficar seco. Esse é o nosso Deus. Então nós imaginamos esse Deus pela palavra. Então isso gera para nós o que? Confiança. Quando você precisa de uma cura, você na sua imaginação tem de estar logo uma pessoa que foi curada pela palavra, na palavra de Deus, ou melhor, ou alguém que já recebeu uma cura e já testemunhou e já passou para você da cura, do milagre que ela recebeu da parte de Deus. Por isso que os testemunhos são eficientes, porque isso leva a nossa imaginação. A hora que é levada a sua imaginação, você agrega com fé. Eu creio de coração, eu creio naquilo que está escrito na palavra. Isso gera uma unção e um poder tremendo para as nossas vidas, né? Então, toda vez que eu estou precisando da cura, de um milagre, eu vou ler os textos bíblicos que está falando de curas, que está falando de milagres. Vou ler os evangelhos, que é um monte de curas, um monte de milagres. Não é verdade, amados? Porque ninguém sabe como nós vamos entender Jesus ressuscitando Lázaro após 3 dias. Lázaro, saia. E assim aconteceu. Como nós vamos entender o Senhor curando na hora a sogra de Pedro? E o texto diz que ela foi curada e já o servia, já começou a trabalhar. Não tomou nenhum melhoral, nenhuma cibalena, nem nada. Era uma febre. Se tem febre é porque tinha alguma infecção, alguma coisa assim, ou inflamação. Não é? Estava acamada a mulher, mas o Senhor curou. A nossa imaginação está aí. Se o Senhor curou a sogra de Pedro, não vai curar eu, não vai curar você? Se o Senhor operou naquele tempo, Ele já garante na palavra que Ele é o mesmo de ontem e hoje será eternamente. A imaginação fértil dos apóstolos como Pedro, como Paulo, fez com que eles se movessem nos milagres de Deus, porque eles imaginavam, olha como o Senhor fez. Porque muitos deles eram testemunha ocular
daquilo que Jesus realizou. Como o Senhor fez, nós também vamos fazer, nós vamos realizar, nós vamos nos mover. Então, quanto mais for fértil a sua imaginação, segundo o que está na palavra de Deus, mais bênção, mais milagres, e mais Deus também pode usar você para fazer algo para Ele sobre a face da terra. E isso, amados, é em todas as áreas das nossas vidas. Nós temos que ter uma imaginação forte, firme e sempre aí sincronizada, alinhada, embasada com a palavra do Senhor. E por isso o profeta, quando ele diz: olha, Senhor, eu vi a tua palavra e eu temi. Ele fala: Senhor, então aviva a tua obra no meio dos dias. E no meio dos dias notifica. Ele está dizendo: Senhor, o Senhor é Deus tremendo. Quantos milagres o Senhor fez, quantas maravilhas. O Senhor mexeu no curso da natureza. O Senhor abriu o Rio Jordão. O Senhor abriu o Mar Vermelho, não é? O Senhor fez as águas do rio Nilo se tornar em sangue. Então aviva a tua obra, Senhor. Você está entendendo? Se o Senhor é Deus que faz tantos milagres, tantas maravilhas, então na tua obra aviva, operando, agindo, trabalhando assim. Ou seja, que seja em todo o tempo o Senhor nosso Deus, o mesmo Deus. E isso é tão maravilhoso, amados. No versículo 3, por gentileza, olha só, diz: Deus virá, nesse texto, né? Nessa tradução minha, Deus virá, nessa diz: Deus veio de Temã. Deus virá de Temã, e o santo do monte de Parã, e tem um Sela. A sua glória cobriu os céus, e a terra se encheu do seu louvor. Da onde veio Deus? Fala comigo. De Temã. E o santo do monte Parã. Aqui ele começa, amados, a falar de um Deus que, quando forma para si um povo, a primeira vez que Deus formou para ele um povo, uma nação, foi a nação de Israel no Egito. Quando ele está falando essa palavra Temã, quer dizer Sinai, o monte Sinai. O que aconteceu no monte Sinai? Foi quando Deus entregou para Israel que é o pacto, a lei. Sim ou não? Sim, foi no monte Sinai. Então, simplesmente ele está dizendo: Deus tirou o povo dele do Egito, da maior potência que existia naquele tempo. Deus, com mão forte, foi lá no Egito, tirou Israel, que estava lá há 400 anos, com mão forte, né, com mão de poder. Deus fez esse povo caminhar pelo deserto, e Deus levou esse povo até o monte Sinai. Que coisa que só Deus podia fazer. Então, Temã e Parã é a mesma coisa, também é Sinai. E por que, irmãos, Deus coloca o Sinai? Porque quando Deus manifestou no monte Sinai, o que o povo falou, amados? Ora, que o povo contemplou Deus, porque nós queremos ver Deus. Quem quer ver Deus aqui? Todos nós. Mas às vezes Deus se manifesta de uma maneira que a gente fica com medo. O que o povo diz na hora que Deus manifestou no Sinai? Moisés, fala tu conosco, não fala Deus. Porque Deus manifestou tão tremendamente, tão poderosamente, que o povo se assustou. Olha só, lá em Êxodo no capítulo 19, Êxodo capítulo 19, versículo 18, nós lemos assim, só para os irmãos entenderem. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor tinha descido sobre ele em fogo, e a fumaça dele subiu como a fumaça de um forno, e todo o monte se estremeceu grandemente. O que o profeta está dizendo? Esse é o meu Deus. É o Deus, quando ele desceu sobre o monte Sinai, houve o que? Um terremoto. Houve o que? Fogo. Esse fogo levantou fumaça.
Uma fumaça tremenda. Ele está dizendo, esse é o meu Deus, é um Deus grande. Ele está dizendo, é isso que está na minha imaginação. Essa é a palavra que está na minha imaginação. Essa é a fama do meu Deus. É o Deus que só dele descer sobre o monte, fez o monte tremer. Eu não sei se eu estou explicando. O monte tremeu diante do quê? Quando Deus desceu. Então esse Deus que veio de Temã, esse Deus que veio de Parã, que é Sinai, é o Deus poderoso que desce com fogo, de tal maneira que até mesmo o monte se assombra diante do nosso Deus. Vocês estão entendendo? O versículo 4 ele diz, e o resplendor era como luz, raios brilhantes saíam da sua mão, ali estava escondido o seu poder. O resplendor de Deus era como luz, raios brilhantes saem do que? Das mãos de Deus. Amados, quando você vai orar por alguém, você tem de ter sempre na tua mente, por isso que é importante isso, o poder da imaginação, que o próprio esse Deus é o Deus que está habitando em você. As próprias mãos dele que saem esses raios brilhantes, isso daí é o poder dele, também vai sair das tuas mãos, porque ele está dentro de você e habitando nesse corpo. Porque esses raios brilhantes é o que? Poder de Deus. Todas as vezes você atuando na obra de Deus, você tem de saber que esse Deus está com você, e que esse Deus, que das mãos dele saem raios brilhantes, também agora, como ele está habitando, morando em você, sai esse poder, sai esses raios, sai esse fogo das mãos do Senhor. Você está entendendo? Das suas mãos, porque as mãos do Senhor estão aí junto com as tuas mãos. Então é esse Deus maravilhoso e glorioso, amados, que o seu resplendor é como luz. Como luz. A Bíblia nos diz que quando Moisés saiu do monte, que ficou lá do monte Sinai, 40 dias ele ficou com Deus. Quando ele chegou aqui embaixo, Moisés, o povo não conseguia ver o que? Olhar para o rosto de Moisés. Por quê? Moisés, de ficar com Deus, o seu rosto, o resplendor de Deus passou para Moisés. Então o seu rosto começou a brilhar, brilhava tanto que o povo não conseguia ver, ou seja, estava como o sol, o rosto de Moisés. Você está entendendo? Aí ele teve de colocar um pano para que o povo pudesse contemplar a face de Moisés, por causa da glória de Deus. Porque se a gente imaginar, amados, em tudo na vida, um Deus pequenininho, um Deus sem poder, um Deus sem realizações, você não vai conseguir, às vezes, uma bênção, não vai conseguir um milagre, não vai conseguir algo na sua vida, porque você está imaginando um Deus pequenininho. Mas se a gente imaginar, amados, o Deus da palavra, esse Deus que desce sobre o monte treme, esse Deus poderoso que realizou muitas maravilhas e milagres, aí vai acontecer segundo a sua imaginação, porque quando como nós imaginemos, assim o Senhor vai realizar. Amém, amados? Guarda isso, porque isso é muito bom. Todo esse capítulo, queridos, o profeta vai falando isso, e isso é tão interessante. Eu quero até ler com vocês, porque esse versículo, amados, é o que mais anima a gente, do amor, da bondade de Deus para com o Senhor. É uma coisa assim tremenda o que Deus faz por causa de nós que somos o povo de Deus. Entenda isso. Deus move os céus e a terra. Vocês já leram? Eu vou ler para você um versículo, que Deus jogou pedra numa nação que veio para derrubar o povo de Deus. Literalmente, Deus pegou pedras e jogou sobre essa nação para defender o povo dele. Nós vamos ler lá em Josué, no capítulo 10, queridos. Josué capítulo 10, a partir do versículo 10, amém? Amém, amados?
Josué 10:10, espera aí. Coloca o 11. Vamos adiantar um pouquinho. Coloca o 13 e o 14. 13 e o 14, só para a gente ver. Amém, amados? E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isto não está escrito no livro de Jashes. O sol, pois, se deteve no meio do céu e não apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Coloca o 13, por gentileza, o 13. O 12, quer dizer, acho que é o 12. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor Deus amorreu nas mãos dos filhos de Israel e disse na presença dos filhos de Israel: Sol, detém em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ajalão. Irmãos, algum homem tem o poder de mandar o sol parar? No meio do dia, nessa cidade de Gibeão, Josué orou e Deus fez o sol parar. Por que Deus fez isso? Para dar a vitória para o povo de Deus que estava sendo atacado pelos amorreus, que eram os reis que habitavam ali, a região onde estava também a nação de Israel. Então, olha só, o poder da imaginação. O que fez Josué? Nós precisamos vencer a guerra. O que nós vamos fazer? O que eu vou fazer? Eu vou mandar o sol parar. E o Deus que é o dono do sol vai parar o sol. Se o sol para, a lua também para, irmãos? Sim. E Deus parou, acrescentou o dia, diz, no meio-dia Deus parou o sol, não moveu o sol. A partir do momento que Josué olhou, falou: eu tenho de vencer, nós temos de vencer a batalha, nós temos de vencer a guerra. Ele vai lá e ora ao Senhor. Quando ele ora ao Senhor, o Senhor ouve dos céus e o Senhor para. Então olha só, amados, quando nós imaginamos o nosso Deus, um Deus grande, Ele vai sempre fazer o quê? Vai operar o quê? Milagres no meio de nós. Vocês estão entendendo? Agora, se você imagina um Deus pequeno, Deus não vai poder fazer nada, porque você está imaginando o quê? Um Deus pequeno. Amém, amados? Então, quando nós olhamos para isso, queridos, aí nós nos enchemos de quê? Nós enchemos de falar: nossa, mas o nosso Deus, como Ele é poderoso, Ele é maravilhoso. O versículo 11, olha só, irmãos, o que o Senhor também fez nesse dia. E aconteceu que, ao estarem fugindo dos israelitas, a baixada de Betel-Horã, o Senhor lançou sobre ele dos céus grandes pedras até a Zeca, e morreram, e muitos mais os que morreram das pedras, morreu muito mais das pedras de granizo do que os filhos de Israel tinham matado a espada. Deus pegar pedra de granizo e jogar numa nação porque estava perseguindo o povo de Deus? Deus jogou dos céus pedra de granizo para que o povo dele pudesse vencer uma batalha, uma guerra de alguém que estava atacando o povo de Deus. E eu quero transferir isso para os dias atuais para você entender. Nesse tempo era a guerra dos deuses, era o Deus de Israel e o Deus das nações. Por exemplo, ali eram os amorreus, eram os Baales, né? Baal, que era muito forte nessa região. Nos nossos dias mudou como? É o nosso Deus que habita em nós, por intermédio de Jesus, e o inimigo de nossas almas.
que quer nos atacar. Quer atacar sua casa, sua família, o seu trabalho, a sua saúde. Sim ou não? Qual o investimento do inimigo, as investidas de Satanás contra nós? Só mudou o tempo. É que naquele tempo a guerra era física. Hoje a guerra é o quê? Ela é espiritual. Naquele tempo eles viam o rei que vinha guerrear contra eles. E eles clamavam ao Senhor, imaginavam, não, meu Deus é o Deus que abriu o mar vermelho. Meu Deus foi Deus que ceifou a vida dos primogênitos do Egito. E Deus ouvia, porque eles colocavam a fé, imaginavam certo, Deus ouvia, Deus bradava. Agora nos nossos dias, amados, como que é? É o inimigo que fica jogando seta em nós. Ele joga seta para destruir a saúde das pessoas, sim ou não? Ele joga setas, dardos inflamados para destruir casamentos, para destruir vidas, para destruir emprego, para destruir a parte financeira. É uma luta. E por isso que a palavra do Senhor nos diz que nós devemos usar o quê? O escudo da fé. E o Senhor entra o quê? Com poder, porque o Senhor é do nosso lado. O Senhor não vai jogar pedras hoje, mas que o Senhor vai enviar anjos poderosos para pelejar, para lutar em prol de nós. Isso Deus vai fazer. Vocês estão entendendo, amados? Então, na minha imaginação, eu tenho sempre esse texto que Josué orou e Deus parou o sol. Porque na minha imaginação esse é o Deus. Se Ele para o dia, Ele não vai dar talvez uma coisa pormenor que nós estamos buscando. E esse Deus também faz a gente entender como, olha, eu estou com você, você é meu povo. Quem que é o povo de Deus hoje? A igreja, que somos nós. É a idade da igreja, nós somos o povo de Deus. Então por causa de nós, Deus vai fazer qualquer coisa. Para dar a bênção, para dar a vitória, para caminhar conosco, para nos ajudar, Deus vai fazer o quê? Qualquer coisa. É isso, irmãos. E a hora que nós pegamos isso para nós, falamos, nossa, como meu Deus é poderoso. Aí que surge o milagre. Conforme nós imaginamos, é o que vai acontecer. Eu vou orar aqui para o meu filho, eu vou orar aqui para fulano de tal. Eu vou orar, né? Eu costumo orar. Se você não imaginar antes, olha, meu Deus foi o Deus que curou também o cego Bartimeu, e Ele vai curar o meu filho. Aí mudou. Você já colocou a sua imaginação. Esse é meu Deus, é o Deus da palavra. Você está entendendo? Esse é o seu Deus. O meu Deus foi Deus que curou a mulher do fluxo de sangue 12 anos. Ela não estava em jejum, não estava isso, não estava nem nada. Não. Ela colocou no coração dela, vou tocar nele, vai sair unção, vai sair virtude. Imagine a unção, a virtude e o poder que não está em Jesus. Vocês estão entendendo, amados? Então esse Deus é o nosso Deus, é o mesmo Deus que opera hoje. É o Deus que toca hoje, é o Deus que faz hoje. Porque se a gente tirar a nossa imaginação, segundo a palavra, se a gente não tiver embasado a nossa imaginação na palavra, não flui. Vocês estão entendendo? Então é na palavra, que é o mesmo Deus. Porque Deus, depois de 900 anos, Ele manda o profeta escrever todo esse capítulo. Deus está falando de Abacuque 3, Deus está falando a respeito desse Deus poderoso, desse Deus grande e dos milagres que Ele fez. Olha só, o versículo 10. Versículo 10 de Abacuque, capítulo 3, nós lemos assim: os montes te viram e tiveram. Isso era o profeta orando, irmãos. Olha como ele tinha a imaginação fértil, porque isso não aconteceu com ele. Não, isso aconteceu antes dele. Ou seja, 900 anos antes. E olha só, ele orando, ele estava fazendo uma oração. Olha a oração: os montes te viram e tiveram temor. Passou a inundação das águas, o abismo deu a sua voz, o alto levantou as suas mãos. Ele está dizendo aqui, amados, ele estava dizendo a respeito do rio Jordão que Deus abriu, a respeito do mar vermelho que Deus abriu,
Você está entendendo? Ele está dizendo, falando de uma forma poética, que até mesmo o Rio Jordão abriu, levantou as mãos para adorar o Senhor, para bendizer o nome do Senhor, nosso Deus, de tão grande e de tão poderoso que é o nosso Deus. Agora, queridos, para a gente concluir, a gente transportando isso para o Novo Testamento, como viveu melhor os profetas, os apóstolos no tempo da igreja. Vamos lá em Atos capítulo 13. Nós lemos assim em Atos capítulo 13, nós queremos estar lendo só poucos versículos, só para que a gente possa aí entender algo muito importante, amados, como fez a igreja, como funcionou a igreja do Senhor, como os apóstolos que saíram pregando e saíram ministrando, como é que eles funcionaram, como que eles se moveram ao Senhor, né? Glória a Deus, irmãos. Então vamos lá, Atos capítulo 13, vamos ler. Quero que só algum versículo, amados, para a gente não ler muito aqui. Vamos ler aqui o versículo 10 de Atos 13, queridos. Coloca o 9 e o 10, por gentileza. Nós lemos assim: todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, diz: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Versículo 11 também: eis aí, pois agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol, por algum tempo. E no mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele. E andando ao redor, procurava a quem o guiasse pela mão. Versículo 12, vamos mais um pouquinho. Então o governador, vendo o que havia acontecido, creu e maravilhando na doutrina do Senhor. Irmãos, alguém tem poder, porque você ministrar cura é uma coisa, mas você ministrar para alguém ficar doente é uma outra. Nós vemos na Bíblia sempre incentivando, ministrando cura, ministrando milagre. Esse texto está dizendo que Paulo estava numa viagem missionária, e o que aconteceu? Tinha um encantador, um mágico, um bruxo, que estava junto com o governador, e ele impediu o governador de ouvir a palavra. Parece que eu estou vendo Paulo andando, falando, não vai dar certo, ou ele para de atrapalhar, ou não vai dar certo. Vocês estão entendendo? Porque o texto diz que Paulo pegou o olho dele, fixou os olhos dele lá no homem, e imaginou, eu vou mandar ele ficar cego. E ele ora a Deus, ele libera uma palavra: você vai ficar cego, até eu anunciar o evangelho e a palavra do Senhor para esse homem, que era o governador ali de Chipre. Por que, irmãos, ele fez isso? O que ele imaginou: como eu faço para ganhar esse governador para o Senhor Jesus? E esse encantador estava o quê? Chamava Elimas. Estava o quê? Impedindo a palavra de Deus, estava ali trazendo tumulto, não deixava Paulo pregar, anunciar a palavra de Deus para o governador, e o governador sedento, querendo ouvir a palavra, e ele não deixava. Mas pastor, pode ministrar então enfermidade na vida das pessoas? Se você estiver no campo missionário, fazendo algo e alguém está atrapalhando, você imaginou, vou ministrar, o que vai acontecer? Mas você pode ver, o texto diz que ele ministrou, mas por pouco tempo, porque o nosso Deus não é Deus de fazer mal para ninguém. Então ele ministrou sobre a vida do homem, o homem ficou cego,
E aí sim ele leva a palavra, ministrou a palavra do Senhor, o governador se converteu, e aí ele voltou a ver de novo. Então, irmãos, para acontecer isso é muito importante. Versículo 9, olha como Paulo usou a imaginação dele. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, ou seja, no encantador, no bruxo que ali estava, fixando os olhos nele, fixou os olhos nele e disse: você não vai ficar assim, você não vai impedir eu de falar das grandezas do poder de Deus a esse governador, a essa autoridade civil, você não vai impedir. Então ele fixando os olhos e ele diz: olha, eis pois agora contra ti a mão do Senhor, e ficará cego sem ver o sol por algum tempo. E na mesma hora o homem ficou cego. Então, como ele imaginou, a hora que ele fixou os olhos, que ele imaginou, ele aconteceu. Uma vez eu dei risada, amados, de uma pessoa que disse que a cachorrinha dessa pessoa ficou doente, e ela não tinha condições de levar no médico. Ela orou pela cachorrinha, ministrou cura, e Deus curou a cachorrinha. Deus cura a cachorrinha? Você está entendendo? Então imaginou, eu não tenho dinheiro para levar minha cachorrinha no médico, não tenho condições financeiras, então vai restar o quê? Eu vou orar. Imaginou, eu vou orar, vou ministrar a cura e Deus vai curar a cachorrinha. Acabou de orar, Deus curou a cachorrinha. Vocês estão entendendo, amado? Então é aquilo que nós imaginamos é que vai acontecer. Se você imaginar, Deus vai prosperar eu esse ano, Deus vai prosperar eu. Falei Jesus. Jesus está voltando. Deus vai prosperar o meu trabalho, as minhas atividades nesse ano. É o que Deus vai fazer, irmãos, porque você está embasado na palavra. Você está entendendo? Deus vai fazer isso no meu lar, vai fazer isso na vida do meu filho, da minha filha. Esse ano é o que vai acontecer, porque você está o que? Embasado na palavra. Você está imaginando e está usando a fé. É o que vai acontecer. Você está entendendo, amado? E você vai orar, você vai buscar o Senhor, vai declarar a bênção, assim como você imaginou. É o que Deus vai conceder, porque Deus concede aquilo que nós colocamos pela fé do Senhor que está no nosso coração. Fala para o seu irmão aí, fala: você crê nisso, irmão? Você crê nisso? Mas o que aconteceu com Ana? Irmãos, o Senhor trouxe essa realidade até mim. O que aconteceu com Ana? A Bíblia diz que Ana era estéril, não podia ter filhos, e o esposo tinha outra mulher, e tinha diversos filhos com a mulher, e a mulher Penina sempre zombava, caçoava de Ana. Sim ou não? Sim. Até o dia que Ana diz: eu vou resolver esse negócio. E como que ela resolveu? Ela foi até a casa de Deus, colocou no coração dela, imaginou um filho varão, e orou a Deus: Senhor, se o Senhor me der um filho varão. Orou e fez um voto, irmãos. E a Bíblia diz: se a gente votar, a gente tem de cumprir, sim ou não? A oração de Ana foi o seguinte: Senhor, se o Senhor me dá um filho varão, ele vai ser um nazireu, ou seja, não vai cortar o cabelo, não vai tomar bebida forte, não vai tocar em coisas imundas. Está entendendo? E eu vou entregar ele na sua casa. Quando ele parar de mamar, eu vou colocar ele na tua casa. Ela fez o voto ao Senhor, porque ela imaginou um filho varão. E o que aconteceu? Deus deu o filho a Ana. Mas depois que Deus deu o filho a Ana, ela teve mais filhos? Sim, ela teve mais filhos. Ana teve um monte de filhos, ou seja, com sabedoria, ela chamou o que? A atenção de Deus. Na sua imaginação, como ela imaginou, Deus concedeu a ela: eu quero um filho varão. Agora eu fico pensando, amados,
a vida de Ana, ela indo para a casa do Senhor e pegando esse menino pequenininho e colocando lá no colo do pastor, do sacerdote, né? Do sumo sacerdote Eli. Só que dor. Mas ela voltou ao Senhor e ela cumpriu aquilo que ela votou. Nota-se, queridos, isso é tão importante. Eu estava meditando nisso e o Espírito Santo de Deus falou comigo: lê o cântico de Ana. Quando ela pegou o moleque, ela levou na casa do Senhor. Quando ela levou na casa do Senhor, o menino, ela começou a cantar um cântico que Deus deu para ela. Vocês estão entendendo? E isso ali no capítulo 2, a partir do versículo 1 de 1 Samuel, é muito interessante, mas eu vou ler só um pouquinho. Olha a imaginação de Ana, olha o Deus que fez, que tirou, o Deus que curou Ana. Ela era estéril, Deus curou ela para dar o varão. Olha o versículo 6 de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6. Nós lemos assim: olha só, irmãos, o Senhor mata e Ele dá a vida, Ele faz descer ao sepulcro e Ele faz subir dele. O Senhor empobrece e Ele enriquece, abate e exalta. Ele levanta do pó ao pobre e o carente exalta do monturo, para assentar entre os príncipes, e faz que tenha por herança um trono de honra, porque os alicerces da terra são do Senhor, e Ele assentou sobre ele o mundo. Amados, olha o Deus que estava dentro dessa mulher, olha a imaginação dessa mulher, por isso que ela recebeu o milagre. Você está entendendo? Como é a sua imaginação, vai estar mais perto do seu milagre. Como você imagina, vai estar mais perto. A hora que ela vai voltar a pedir para Deus, meu Deus é o Deus que dá a vida, mas meu Deus também é o Deus que tira a vida. Você está entendendo? Meu Deus é o Deus que enriquece o homem, mas meu Deus também é o Deus que tira toda a riqueza do homem e coloca ele lá embaixo, abate o homem. Eu não sei se eu estou explicando. É isso. Meu Deus é que pega lá do monturo um montão de lixo necessitado e coloca ele para ser rei, assentar juntos com os reis sobre a face da terra. E o Senhor faz isso? Faz. Meu Deus é o Deus que pega um menino como Davi por detrás das malhadas e coloca para ser rei da nação mais poderosa sobre a face da terra. Então, o poder da nossa imaginação é coisa tremenda, irmãos. Ela imaginou: vou na casa de Deus, vou ter um menino, um homem, Deus vai conceder esse menino e eu vou entregar esse menino na casa do Senhor. Amém, amados? Quem entendeu aqui nesta noite? Então chacoalhe o seu irmão e fala: comece a imaginar, querida. Coloca essa mente aí para imaginar segundo o que está na palavra de Deus. Não é verdade? Seu Deus é Deus de milagre, não é aquele Deus, não, irmã, de coisas grandes. Não é Deus de coisas pequenas, é Deus de coisas grandes. Você tem de imaginar. Você está entendendo, amados? Irmãos, tem coisas que a gente faz assim. Eu fiz isso a minha vida inteira. Quando o Senhor esclareceu isso para mim, eu falei: é verdade, queridos. Se eu começo a imaginar um Deus, eu vou orar talvez, né? Deus, né? Agora você começa a imaginar o Deus que veio de Temã sobre o monte Parã. Isso quer dizer Sinai. Isso quer dizer o Deus que desceu com fogo, o Deus que escreveu Êxodo 31, 18 tábuas de pedra escrita pelo dedo de Deus, o Deus que escreveu 10 mandamentos com a ponta do seu dedo nas pedras, o Deus que quando ele desceu um monte, deu um terremoto, o monte tremeu, o Deus que veio raio, trovões, relâmpagos, e o povo diz: não, Moisés, deixa Deus aí, fala você conosco, não fala Deus não. Aí você fala: não, meu Deus é Deus de poder. Meu Deus é Deus poderoso. E você começa a se mover com esse Deus, colocar a fé nesse Deus. Se você começa a ver esse Deus, Paulo estava vendo isso, irmão. Você está atrapalhando, você não está deixando ir a obra do Senhor, não. Eu estou querendo ganhar o governador para Jesus e você não está deixando. Fica só os olhos dele. Imaginou o tamanho do Deus dele. Você vai ficar cego por um tempo. Depois, meu Deus,
Eu vou orar e Deus vai voltar de novo. Vocês estão entendendo? Quantos podem dar uma salva de palmas para Jesus nesta noite? Amém, amados. Deus abençoe a todos. Vamos voltar em pé, queridos, em nome do Senhor.